Fala, povo, tudo bem? Diego aqui, Backlog Chaser. Vou começar a fazer uma série de vídeos de lançamentos que eu gostaria de ver aqui no Brasil em 2025, seja de quadrinhos, seja de livros, tá? São lançamentos que eu tenho muita curiosidade para ler, que eu ouço o pessoal falar bem, ou é porque faz muito tempo que não foi relançado, ou tem coisa até que eu já li parte desses materiais aqui no Brasil e eu gostaria de ler mais. Vamos lá, vou trazer 5 então da Marvel que eu gostaria de ver lançados aqui no Brasil. Começando então com o Capitão América do Mark Gruenwald, não sei como fala sobre o nome dele. Esse cara ficou, galera, cerca de 10 anos escrevendo Capitão América de 85 a 95. Só para vocês terem noção, aquela coleção Epic Collection da Marvel, né, que é uma coleção de encadernados aí de mais ou menos 500 páginas, já são 24 lançados lá nos Estados Unidos, 22, 24. Dessas, 10 foram escritas pelo Mark Gruenwald, tá? Então é muita coisa desse personagem que praticamente não tem lançamento aqui no Brasil. Desse personagem escrito pelo Mark Gruenwald que praticamente não tem lançamento aqui no Brasil pela Panini. Se eu não me engano, acho que em 2022, 2023, saíram dois encadernados capa dura. Só que esses dois encadernados, eu vou botar a foto deles aqui, esses dois encadernados, o material deles equivalem ao Epic Collection número 14, que seria o terceiro do Mark Gruenwald, né? Então, assim, é muito pouco. Aí a Panini me vem, lança dois Epic Collection já do Capitão América, mas nenhum é do Mark Gruenwald, é do Mark Waid, o outro eu já nem lembro de quem que é. Então, assim, não faz sentido para mim não ter esse material aqui, né? Pelo que eu dei uma pesquisadinha, as últimas coisas que saíram dele aqui no Brasil foi tudo lá nos anos 90. Então, a gente precisa ter mais coisas do Mark Gruenwald aqui. Pô, ele criou o agente americano, o Ossos Cruzados, a Sociedade da Serpente, Cascavel. Então, assim, a gente precisa ter mais lançamentos dele aqui. Pode ser em Epic Collection, pode ser em ônibus, está saindo em ônibus também nos Estados Unidos. Pode ser um formato saga do Capitão América, que eu acho que seria bem legal, o pessoal talvez compraria muito bem. E então eu gostaria de ver mais Capitão América do Mark Gruenwald no Brasil. Segundo lançamento que eu gostaria de ver aqui seria o Doutor Estranho de 1974. Mais ou menos 90 edições, tá? Que a gente já teve poucos lançamentos disso no Brasil recentemente. Saiu uma Salvate de capa preta, que acho que tinha 5 primeiras edições. Naquela antologia do Doutor Estranho também tem algumas edições soltas ali. Mas os dois principais lançamentos para mim é o Doutor Estranho contra o Drácula, que aqui tem as edições 14 e a 58 a 62. Então aqui a gente vai ter também o Blade ajudando ele a caçar o Drácula e tal. A gente já tem umas aparições aqui da Cleia e da Umar, da Dimensão Sombria, etc. A arte aqui não é lá muita coisa, mas a história é escrita pelo Roger Stern. Tá? Então a gente tem já aqui um pouquinho dessas histórias. Até separei algumas artes. Essa aqui é a Cleia. Essa é a Cleia e essa é a Umar, que ela comanda a Dimensão Sombria. E então a gente já tem um pouquinho dessas histórias aparecendo aqui, que depois ela se encerra nesse encadernado aqui da Salvate Vermelha, os heróis mais poderosos da Marvel, né? Doutor Estranho. Essa aqui é a número 31, que também é escrito pelo Roger Stern. E a arte aqui do Paul Smith. A arte aqui tá sensacional, tá? Então a gente vai ver essa conclusão, que começa aqui com o Cavaleiro Negro meio atormentado, o Doutor Estranho ajuda ele, depois os dois vão para um cruzeiro e lá também o Doutor Estranho é atacado e ele percebe que os dois causos ali têm mais ou menos a mesma fonte de energia e tal. Depois disso ele recebe um pedido de ajuda do governo americano porque armas americanas estão sendo substituídas por coisas de fantasia e ele descobre que é uma dimensão lá onde uma civilização está fazendo magias para roubar tecnologia da Terra e eles roubam uma bomba nuclear, né? E lógico que vai dar merda isso, né? A arte do Paul Smith eu acho sensacional. Ele tem um traço muito fino, com muito detalhe. Então, assim, eu adorei esse encadernado aqui. E aí, depois, passando para essas dimensões, ele chega lá na dimensão da Cleia, que é uma discípula dele, né? Que aprendeu magia com ele. E ele vai lá ajudar na revolução para tirar a Umar do trono. Aqui a coisa da bomba nuclear, né? Vai dar muita merda. Então eu gostei muito dessas histórias e eu gostaria de ver mais coisas dela aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, como eu falei, são 90 e poucas edições, já saíram duas epics reunindo a primeira metade, deve sair mais duas epics aí em algum momento. Mas a terceira história
seria o Motoqueiro Fantasma do Danny Ketch. É uma história que começa ali nos anos 90, né? Ele não vem bem substituir o Johnny Blaze, né? Mas, aliás, uma diferença, né? O Johnny Blaze, ele pega os poderes dele do Mephisto, né? De acordo com o Mephisto. O Danny Ketch, ele pega de um anjo, que eu não vou lembrar o nome dele. Mas é uma história aí do... Quem escreve mesmo? Howard Mackey, com arte principalmente do Mark Teixeira e do Andy Kubert. Saiu agora, em janeiro de 2025, um ônibus reunindo boa parte dessas histórias. São histórias que eu vou passar algumas artes aqui, que eu peguei do canal Near Meat Collection, excelente canal, aliás, confiram lá. E, então, assim, excelente arte, um bom escritor, bom artista, e que não tem nada aqui no Brasil, né? Então, assim, recentemente, pelo que eu procurei nos últimos 10, 15 anos, não saiu nada desse Motoqueiro Fantasma aqui. Aliás, sai pouca coisa do Motoqueiro Fantasma aqui no Brasil. Doutor Estranho até tá saindo mais. Mesmo Capitão América não saía muita coisa, né? A gente teve aquela série do Brubaker lá, que foi relançada algumas vezes. Mas também agora que eles trouxeram alguma coisa do Roger Stern, algumas coisinhas soltas do Mark Waid também. Mas também é um personagem que não sai muito, apesar de ser o Capitão América, né? Mas enfim, tô me alongando aqui. Mas esse Motoqueiro Fantasma, então, tem pouquíssimo lançamento aqui no Brasil, só lá nos anos 90 mesmo. E o legal dele é que ele desemboca em várias outras coisas, né? Ele desemboca depois no Midnight Suns e desemboca no meu quarto pedido. É justamente uma série do Blade, chamada Night Stalkers, que acabou também de ser compilada em um epic lá nos Estados Unidos, é um epic só. É uma história de 92 a 94, que nunca foi lançada no Brasil. Então ali o Blade ele tem a ajuda de um outro caçador, que é o Frank, eu não vou lembrar o sobrenome dele, para eles caçarem o Drácula, né, que reviveu, mas depois também ele se junta ao Johnny Blaze para caçar a Lilith e as histórias por aí vão. Então é uma história bem divertida do Blade, um personagem muito querido aqui no Brasil, né, principalmente pro filme. O Blade fez maior sucesso aí no filme do Deadpool. Então acho que seria um bom momento para lançar essas duas histórias aqui, que uma desemboca. Uma outra história que desemboca em outra, que eu acho que seria muito legal de lançar aqui, seria Surfista Prateado. A Panini trouxe recentemente um Epic, que acho que seria o Epic de número 3, né, o Surfista Prateado Liberdade. E eu peço que ela traga então o Epic de número 6, que é o Thanos Quest, a busca de Thanos. Que traz umas histórias ali do Jim Starlin, já no comecinho dos anos 90. E esse Epic ele desemboca exatamente no Desafio Infinito. Tem duas edições desse Epic Collection, que é o Thanos Quest 1 e 2. Duas histórias aí de quase 50 páginas cada uma, que são as histórias de abertura aqui do Desafio Infinito. Se você tem a versão Marvel Essenciais desse encadernado, não tem essas histórias, tá? Mas então ela funciona como uma bela prequela aqui para o Desafio Infinito, para juntar com isso aqui, depois para Cruzada Infinita, etc. Então eu acho que seria um bom lançamento. O Surfista Prateado é um outro personagem que eu tenho muita curiosidade de ler. E eu gosto muito desses personagens Bs e Cs, né? Então eu gostaria de ver mais coisas dele por aqui. Fica meu pedido para Panini. Então é isso. Aí também não tem. Acho que essa parte dessa série de Surfista Prateado, pelo que eu dei uma olhadinha rápida lá no Guia dos Quadrinhos, também tem pouquíssimas edições soltas assim lançadas aqui no Brasil, também tudo lá nos anos 90. Então é muito material inédito. Então fica aí meu pedido: Surfista Prateado, Thanos Quest, Motoqueiro Fantasma do Johnny Blade, do Danny Ketch, o Blade Night Stalkers, Doutor Estranho de 1974 e Capitão América pelo Grunwald. Então é isso. Se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou de alguma dessas séries. Se vocês gostaram das minhas escolhas, quais as escolhas de vocês, né? O que vocês gostariam que fosse lançado aqui no Brasil. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, beleza? Valeu!